níveis. Eu quero começar dizendo que todo o cálculo que está sendo feito aqui, que foi feito, foi com base no professor carreira inicial, ou seja, classe 1, que não é uma classe especial, porque nós não temos nenhuma classe especial em carreira inicial, né? Que são os professores de magistério, que estão todos do meio para o fim da carreira já. Então é um professor classe 1, ou seja, um licenciado pleno, com o licenciado pleno iniciando a carreira, sem nenhuma vantagem ainda, sem nenhuma na referência ainda inicial, tá? Para a gente poder estabelecer, dá para fazer com todos os cálculos, mas não deu tempo mesmo de a gente terminar todos, tá bom? Então eu pedi para colocar essa 2 logo, tá? Olha só, eu peguei como base para facilitar, e a gente pode fazer, pessoal, todas, como eu falei, todas as disciplinas, todo tipo de carga horária é possível, com o tempo dá para fazer, tá? Nós pegamos como base um professor, aqueles que tem, de novo, a lógica de disciplina de 10 horas, tá? Então, para facilitar, nos exemplos só, tá bom? Professor que tem a sua grade curricular baseada nas 10 horas, tá? Então, hoje, um exemplo que a gente trabalhou aqui de um professor com 200 horas, ali, tá? A jornada de 200 horas dele é daquela forma que está ali, é 150 de regência e 50 de hora atividade, tá? Se esse professor tivesse apenas 15 turmas certinho, de 10 horas, ele estaria na jornada certinho ali e ele receberia a sua... Obrigado. Ele receberia para sua base de cálculo. O que é base de cálculo, pessoal? Todas as vantagens que vem embaixo. Como é início de carreira, não tem adicional de tempo de serviço, não tem, como eu falei, talvez tenha especialização, né? Mas eu estou trabalhando com um classe 1 sem especialização, tá? Ou mestrado. Então, esse professor, tudo que tem de todo mundo em contra-cheque, o que tem para todo mundo em contra-cheque? Fora os nossos companheiros especialistas, claro, né? Que não tem a gratificação de magistério. Mas todos os companheiros do magistério têm a gratificação de escolaridade de 80%. Certo? A escolaridade de 80% e o magistério, para quem está na sala de aula, de 10%. Correto? Então, essa é a base de cálculo para tudo aqui, ó. Guardem esse valor, se vocês estiverem anotando, inclusive, porque nós vamos chegar vocês viram uma matéria no site da SEDUC já, um banner que mostra lá, vai e volta, bonito pra caramba, com um texto, vai dar um valor lá de R$3.962. Guardem esse valor que eu vou mostrar para vocês depois como é que eles chegaram nesse valor e o que isso significa, tá bom? Então, essa situação de um professor que estivesse numa jornada clássica, sem nenhum tipo de aula suplementar. Nós fizemos um seminário aqui explicando o que é a aula suplementar. Nós vamos explicar, só não vai dar para fazer toda aquela explicação que a gente fez com a lei, buscando desde 86 para cá, porque estouraria o nosso tempo. Então eu peço que vocês, em primeiro lugar, ouçam o que a gente vai falar e vão tentando buscar assimilar. Mas a aula suplementar, ela é apenas ela é a derivação da extrapolação. Como assim, velho? Tudo que passa dessas 150 horas aqui, ó, para cima, 155, o professor extrapola 5, não é isso? Ele se converte em uma aula suplementar de 6, porque sobre essas 5 horas incidem mais de 20%. Tá? Tudo que vocês pegarem, quando chegar de vocês hoje aí, quando é a carga horária de vocês que vocês têm? Pega lá, eu tenho todo mundo que está na jornada do vencimento base de 200. Santos, qual é a carga horária? 195. O Santos, então, ele tem vencimento base. Me corrija se eu estiver errado, Santos. Vencimento base dele aparece lá 200 horas e aulas suplementares 106. Porque as 45 horas que ele extrapola daqui, sobre elas mais 20%. Então 45 vezes 20% dá 9. Então é 104, perdão, né? 9 mais as 45, 54. Tá? Aí vai aparecer 54, perdão, aulas suplementares lá do Santos, tá bom? Então, tudo que passa daqui é a aula suplementar, ou nas jornadas intermediárias. Só que ocorre que não é bem assim, né? A maioria da categoria tem extrapolação, não está na jornada clássica. Tem aula suplementar, portanto. Qual é o grande problema que o governo tem atacado as aulas suplementares? Não é de hoje, quero resgatar. Em 2009, quando a gente conquistou o plano de cargos,
a batalha foi para garantir a regulamentação das aulas suplementares, que o governo queria. Lembram que quem era de 2000, que estava em 2009 na luta, que o governo fez uma simulação sem aula suplementar e na lei não aparecia nada. Por quê? Porque a lógica, e lá eu acho que era o Valdeci que estava orientando o governo da Júlia, logo depois ele continuou orientando o governo de Atene, é de tirar essa aula suplementar da base de cálculo e jogar ela para uma hora seca, te pago da extrapolação que eu preciso de um professor para dar aula para aquela turma, mas não vale mais para a base de cálculo. Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui, ó. O mesmo caso agora, só que um professor com 200 horas em regência, ele não está mais na jornada. Ele está na jornada, porque vai aparecer vencimento base lá dele, 200, esta jornada, mas ele já extrapola aqui, esse professor, que é o caso do exemplo clássico que a gente dá, 50 horas. Tá? Por que 50 horas, Beto? Porque a regência é para regência. Tá? Então ele extrapola daqui para cá, ó, se fizesse uma subtração aqui, apareceria 50 bem aqui, né? 50 horas. Então ele teria 20 turmas que a gente está falando aqui. Aquele era 15, esses são 20. Sobre essas 50 horas, incide 20% de hora de atividade, 10 horas, certo? Que somando, claro, vira a aula suplementar 60 horas. Mas não é isso, enfim, pessoal, isso aqui, nós reviramos o Estatuto do Magistério, reviramos o decreto 4174, se não me engano, de 87, reviramos várias portarias de votação para a gente poder estar falando isso com segurança, tá? Então, eu queria me ater isso aqui, 60 aulas suplementares, o professor tem. Que é o caso do pessoal que está hoje no espaço pedagógico, que quer ser alterado, o governo quer alterar mexendo, tá? Porque se ele fizer aquilo ali, tem perda. Que é o caso dos especialistas, de educação especial, que é o caso do FASEPA, SUSIP, que é o caso do SOME, eles recebem com base sempre nisso aqui, ó, 260. Então, olha só. Essa base de cálculo aqui, quanto era que eu falei? 1927, tá? Essa base de cálculo aqui passa a ser 2.505. E é base de cálculo mesmo, por quê? Porque o valor da aula suplementar soma ao do vencimento base. Cadê o vencimento base? Está ali, 1927, tá? Porque não tem o valor aqui das aulas suplementares, mas está aqui. Essas 60 aulas suplementares correspondem a 512. Mas é isso, aqui é só uma fração, tá? Essas aulas suplementares para início de carreira. Então vira essa base de cálculo aqui. Só para a gente exemplificar, que não tem aqui no slide. Quanto é 10% de 192, de 1927? Cadê a resposta? 192,70. Quanto é 10% de 2.505? 250,57, entendeu? Então, só nesse primeiro exemplo, já o impacto que tem com a retirada da aula suplementar, que a gente tem dito para vocês aqui, tá? Volta para aquela primeira. Volta. Eu não quero ir na mostrar assim. Volta. A primeira tabela. Volta. Isso. Era isso aqui que eu queria mostrar, né? Então, olha aqui o valor da aula suplementar. 578, essa é a base de cálculo. Quanto é que fica para esse professor que tem 200 horas de regência, aquela que eu falei, com turma? Fica assim, ó. Magistério, 250. Escolaridade, 2004. O salário dele, porque não é remuneração ainda, remuneração é todas as vantagens que você tem, 4.760. Com o auxílio alimentação, 5.060. Só para os valores, 192. Então, somem aí, tá? Aí eles pegam 80% de 1.541, de 80% de gratificação de escolaridade. Somando tudo, dá quanto? 3.662. Aí onde é que aparece os 3.692? Os 3.900? Os 300 de auxílio alimentação. O que queria dizer na época que nós fizemos a greve, negociamos, combatemos, chegamos quase a um consenso e a Assembleia disse, não vota isso, mandamos o documento para o governo, não aceitamos votar, mas votaram a lei mesmo assim. Significa que esse ano, por exemplo, qual é o limite de extrapolação previsto hoje para qualquer professor? Qual é o limite, Nário, que pode ter de extrapolação? Qual é o limite de carga horária? Oficialmente? 280 horas. Tem gente que tem mais? Tem.
por necessidade, enfim, eles dizem que tem uma máfia, né? Eles até agora não apresentaram os dados para a gente pediu, mas 280 horas. Concordam comigo? Se o professor tem 280 e o limite é 320, esse intervalo de 60 horas que tem que ser a redução paulatina, nós estamos falando isso para o governo. Eles não, eles pegam 280 lá o professor e querem jogar para 150 direto. O Cândido mostrou. É a metade do salário do cara que vai embora. E a gente falou, é aqui a redução. 280, se o governo quisesse de fato ser sério com a categoria e não atacar a categoria, ele reduziria, limitaria esse ano em 260. Olha, a partir desse ano só pode lotar até 360. Passou disso, se autoriza extraordinariamente, como tem alguns casos, além de 280. Ano que vem, olha, só pode lotar esse ano até 340. Passou disso, se autoriza extraordinariamente. No próximo ano, olha, limite a 320. Passou disso, se autoriza extraordinariamente. Isso com a condição do concurso. Aí o governo também correu com o concurso. Já autorizou a comissão e já disse que segundo semestre tem concurso público. Correto? Então a nossa batalha é para garantir que os professores não tenham essa perda abrupta. Parece contraditório, mas não é. Porque a Ana Cláudia falou assim, não é impossível qualidade de vida para o professor que trabalha com tantas turmas. Nós não dissemos, vamos dizer, nós temos certeza, o pai e mãe de família que somos aqui, que se tiver que colocar em xeque a minha qualidade de vida para deixar a qualidade da minha família no patamar que ela tem, você vai sacrificar a sua, né? Ninguém vai dizer, não, me põe uma qualidade de vida, tem só um pouquinho de turma, receber por isso. E a família, para quem a maioria tem aqui, né? Farela. Então, obrigado, Silvia. Cumprir na íntegra a lei significa garantir essa redução paulatina. E mais, pré-laje, Marcelo. O artigo 8º da lei, peguem lá, não deu para fazer aqui também. No inciso 1º, aí que está a sacada que o governo vai ter que recuar, inevitavelmente, em relação à sanha dele para contratar na carga horária que ele quer reduzir. Porque eles falaram várias vezes na mesa, Miguel está de prova, Cândido, acho que se precisar contratar, a gente vai contratar para suprir a necessidade. Ou seja, eu reduzo de time e dou para o contratado, para o curral eleitoral, é isso? A gente falou negativo, não aceitamos. E a lei prevê, ainda bem lá. E é isso que eu quero que o depois possa, né? A garantia dessa extrapolação é para o quadro permanente. Quadro permanente são os efetivos. Né? Pelo menos no entendimento leio aqui de lei, depois o Brelas pode dizer se isso eu falei besteira. Tá? Sempre que houver, né, necessidade de extrapolação. Então, para concluir, pessoal, nós não temos nenhuma garantia hoje, e o governo joga para dividir a categoria das aulas suplementares, que serão pagas primeiro, garantidas, terão que ser, está inclusive estudando mecanismos jurídicos, se precisar, né, enfim. Mas, além de não ter garantia, como elas serão pagas e quando elas voltarão a ser pagas, caso o governo aplique de forma abrupta. Passa para terminar aquele, mas já foi, né, daquele do texto, né? Aí depois a gente explica como é que fica as extrapolações já com o texto, caso precise, pessoal, tá bom, pessoal? Se for geral, só para a gente se localizar, nivelar o debate. Tem muito mais coisa, mas já nivela por aí, tá bom? Essa situação aqui, ó, em relação ao contra-cheque, eu não sei se o governo mostrou a situação do governo, aquele salário que ele colocou já na internet, de R$ 3.962,02, até gravei o valor. Essa situação é imaginando, tá, uma projeção de um professor que tenha 3 triênios, tá certo? Tenha titularidade, tenha triênio, professor classe 2 e a referência 3C. Isso é um exemplo. E aí vocês vejam qual é que cada um no seu contra-cheque se situa. Tá bom? Aí vocês vão pegar, por exemplo, eu não quero dizer que é o meu, viu? Mas é o meu. Certo? Eu peguei. Isso, não está aqui. Depois já tem os rebatimentos, não é isso? Então vejam só, o vencimento base, para mim, já que eu tenho, por exemplo, não é o meu caso, tá? São 3 triênios, o vencimento base, em cima do novo piso, eu aumento
e aí tem que reparar cada companheiro que tem aí, eu aumento no meu vencimento base 1,5%. Tá? Então, meu vencimento base está ali, ó, 1.946,03. Tá bom? Beleza? Isso já baseado no novo piso. Beleza? 1,5% em cima do novo piso, que é 1.917,78 centavos. Certo ou não? Está ali 1.946 porque tem 1,5% em cima do novo piso. Entendido até aí? Por isso que deu aquele 1946,03. Bom, esse cálculo que eu estou fazendo é em cima, fique bem claro, é em cima do raciocínio do governo. Tá certo? Do governo. Então, 10% não tem aula suplementar, tá vendo? Não tem. Na proposta do governo. Então, 10% em cima daquele valor 1946,03 é 194,60. Gratificação de magistério, mesmo valor, 1.194,60. Classe 2, referência 3C. Tá? Gratificação de escolaridade, 80%. Ainda há pouco o Beto falou, vamos só recapitular. Na proposta do governo, o professor que está entrando agora, que deu 3.962, como era antes? Era somatória do vencimento base com as aulas suplementares e tirava 80%. Confere ou não? É isso? Então não tem mais aula suplementar. É isso? Então é 80% em cima de quanto? De 1946,03. Portanto, a porrada é seca. Confere? Estão compreendendo, né? Então, é em cima de 1946,03. Portanto, dá 1.556,82. Beleza? Aí, o adicional de tempo de ser entendido isso é só fazer a conta, né? Fazer a conta aqui é cruel. É pegar 80% vezes 1946,03, que dá, com certeza, eu fiz de cabeça essa brincadeira, deu 1.556,82. Bom, o que é o adicional de tempo de serviço? Como era antes? Não é a somatória de todas essas gratificações aí? Saiu a aula suplementar, confere? Então eu somei 1946,03, 194,60, 194,60, 1.556,82 vezes quanto? 15%, que deu quanto? 583,80. Beleza? Somei com vale alimentação, beleza, de 300 pau. Esse FUNPREV tem 11%? Então qual é a história do FUNPREV aqui? Só vocês entenderem como que dá esse 492,34. Peraí, ainda não tem isso aí. Então, como é que deu esse 492,34? Atenção. Somei vencimento base, gratificação de escolaridade, magistério, escolaridade, adicional de tempo de serviço e somei tudo. E multipliquei por 11%, que deu quanto? 492,34. Porque, para quem não sabe, não é somado os R$300 do vale alimentação. Não tributa para nada. Então deu esses 492,34. Então o salário bruto, 4.775,91. Se alguém, o meu, mais ou menos, dá 6.000 e porrada. Então só de bruto eu perco quase R$3.000. Certo? Beleza? De líquido, R$3.000. Eu desconto quase 2.000 e porrada de Pampará, consignado. Beleza? Você está tendo imposto de renda aí. Então, em média, camaradas, para ser bem honesto a todo mundo, eu acredito que a maioria que está aqui é a minha realidade. Então, eu fiz uma estimativa do valor que eu vou receber. Grosso modo, eu acho que é 750, 780 reais. Certo? Então, isso aí é cogitação? Não, isso é um real. Tá certo? E só um adendo na fala que o Beto colocou ainda agora, em relação ao governo diz para a gente na mesa, e está falando na televisão que os 8,33% vai ser remunerado. É mentira. Não é remunerado. Não vai ser remunerado. Porque quando o Beto falou que é 3.962,02 ou 01,
reais, o governo sabe o que vai fazer? Tu tens 150 horas de regência. Provavelmente, tá? Esse é um cenário. Ele vai te reduzir de 150 horas para 130. Tu fica 70 de hora de atividade, portanto fecha a jornada. E essas 20 horas? Fica para alguém. Tu só reduz turma. Tu não aumenta salário. Entendeu a jogada do governo? Os 8,33 está provado, não é especulação. Está provado que os 8,33% não será remunerativo. Certo? Só vai ser retirada de turma de cada companheiro que está dentro dessa jornada. Então são vários ataques aí que a gente está vendo. E aí fica um exercício para cada companheiro, para cada companheira que está aqui, socializar isso com alguém, pega seu salário e diminui. Faz umas contas parecidas com essa, para te ver quanto vai ser o débito que tu vai ter no teu salário. Esses números aqui são exatos, tá? Porque, não sei se felizmente ou infelizmente, eu sou professor de matemática. Eu tenho esses valores são exatos, aí que a gente tem um certo acúmulo nesse debate aí. Portanto, o que a gente, aí daqui a pouco vai ser aberto para falar mais política com relação a isso, mas esses somente são os dados para esse cenário que está aí. E o cenário cada um vai debater depois. Beleza? Na verdade, gente, é um histórico de como isso aconteceu e a forma como se calcula hoje, que é para muita gente, né? Eu sempre falo o seguinte: o professor só sabe se perdeu ou se ganhou, como? Pegando o contra-cheque do mês anterior e comparando com o contra-cheque do mês atual. Aí ele compara e diz se perdeu ou ganhou. Então, na verdade, essas aulas suplementares, muita gente não sabe como calcular. E é isso que a gente está se propondo aqui a ensiná-los. Porque a partir desse ensinamento, a gente acredita que vocês vão poder fazer os cálculos de vocês naquilo que o Sérgio falou, dentro do nível e dentro da classe. Lembrando que níveis, a cada 3 anos você avança uma letra, A, B, C, D, até chegar em 30 anos. Professor, no caso, professora 25. E classe é de acordo com a pós-graduação, né? Graduação e pós-graduação. Bem, olha só. Jornada dos professores de acordo com a Lei 8.030 de 2014. Foi essa lei aí que o governo hoje se baseia para dizer que todos nós seremos enquadrados numa jornada de 200 horas aplicando 1/3 da lei do piso. Ok? Mas antes eu faço um histórico que em 2013 o governo aplicava apenas 20% de horas atividades. Horas essas que não eram cumpridas fora de regência de classe do professor. Desse modo, com essas horas de atividade que não eram cumpridas, o governo passou a remunerar os docentes com as aulas suplementares no valor de 20%. Vale ressaltar que essas aulas suplementares apareciam no contra-cheque do docente como sendo pro labore. E aqui que eu queria explicar. Até a década de 90, todo mundo lá que estava totalmente em regência recebia no seu contra-cheque. Quem tem mais de 15 anos sabe disso. Recebia no seu contra-cheque pro labore. Do governo Almir Gabriel adiante, eles mudaram essa palavrinha de pro labore para aula suplementar. Mas é a mesma coisa e a base de cálculo também era a mesma. Ok? Então, olha só. Na greve de 2013, o governo se compromete a aplicar 25% de horas de atividade sobre a carga horária do professor. E aqui eu queria deixar claro a todos que hoje todos nós temos carga horária. Confere? Ou é 20 semanal, ou é 30, ou é 40, ou acima de 40, ou seja, ou é 100, 150, 200, ou quem extrapola essas 200 horas. É isso que é o grande problema hoje, quando o governo diz que quer aplicar a jornada de 1/3 de acordo com a lei do piso. Esse é o grande problema. Ok? Bem, na jornada parcial de 20 horas semanais, que corresponde a 100 horas mês, ficaria 25%, ficaria uma regência de 75 horas mês e 15 horas semanais. Isso para 25%. Ok? Nas horas de atividade ficariam, como eu falei, 15 horas semanais, ou seja,
75 meses, 25 de hora de atividade. Exemplo atual de lotação. E é aqui que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O professor, hoje, que deseja se lotar, hoje está lotado apenas com 100 horas, ele precisa de 10 turmas de 10 horas. A gente pega 10 horas porque são as menores cargas horárias, filosofia, sociologia, e aí segue algumas outras disciplinas. Então, olha só, se tu desejas te lotar com 100 horas, tu precisa de 10 turmas de 10 horas, 10 vezes 10, daria com as 100 horas, mês. Ok? Exemplo com as atividades. Então, tu deixaria as 10 turmas, não é isso? E ficaria apenas com 7 turmas de 10 horas, 70 horas mês, sendo que das tuas 10 turmas, tu largaria quantas turmas? 3 turmas liberadas para a atividade, não é isso? E é isso aqui que na prática não acontece. Você ainda está todo dentro da regência. Continua ainda com 10 turmas. Ok? Para uma jornada parcial de 30 horas semanais, são 50 horas mês. Como seria com a 25% de hora de atividade? Seriam 110 horas mês e 40 horas mês para a tua hora de atividade. Exemplo atual de lotação. Por que eu coloco exemplo atual? Porque ninguém saiu para a jornada até agora. Ninguém. Então, o exemplo atual seria o seguinte: 15 turmas de 10 horas, você alcança o quê? 150 horas mês. Isso tudo dentro de uma regência. Se de fato acontecesse essa atividade, você deixaria das 15 turmas de regência, você ficaria apenas com 11 turmas. 11 vezes 10 daria após 110 horas mês. Ou seja, tu deixaria o quê? 4 turmas liberadas para a atividade. Bem, essa daqui que a grande maioria se enquadra, né? Numa jornada integral de 40 horas semanais, significa 200 horas mês, você teria, jogando aqui 25%, você teria 150 de regência, né? E teria 50 horas mês para a tua hora de atividade. Então, olha só, exemplo atual. Tu teria 15 turmas de 10 horas, seria 250. E 5 turmas seriam liberadas para a atividade. Ok? Agora, cálculo de aulas suplementares. Aí. Bem, é aqui que eu gostaria que vocês atentassem, que é aqui que está o grande golpe do governo em cima da remuneração do trabalhador, que o Beto já complementou e também o Sérgio complementou. Olha só, quem tem 200 horas mês, até o ano de 2013, foi o ano da greve, o governo aplicava 20% aqui em cima de 200 horas. Daria umas 40 horas de atividade, confere? Porém, tu não exerce essa atividade na prática. Aí o que o governo fez? Isso lá na década de 80, viu? Essa atividade existe desde a década de 80, não começou agora não. Então o governo faz o seguinte, ó. Olha o que o governo faz. Bem, como tu está todo dentro da tua regência, eu vou pegar 20% em cima de 40, que daria quanto? 8. Somando tuas 40 horas de atividade, mais 8, dá o quê? As tuas 48 horas suplementares. Que é o que aparece enquanto eu chefe. Que é o que aparece até 2013. Até 2013. Aí muita gente diz o seguinte, muita gente fala o seguinte, quando chegou em 2014, em maio de 2014, muita gente pegou seu contra-cheque e viu que aumentou de 48, aumentou para 60 aulas suplementares. Aí muita gente recebeu a mais. E muita gente se perguntou, peraí, por que eu ganhava 48 e hoje eu ganho 60 aulas suplementares? O que acontece hoje? Porque o governo fez o seguinte, olha,
Não é 25% de 200? Seria 50 horas de atividade? Aquelas 10 horas que eles prometeram nos liberar, lembro disso? Em 2014 eles prometeram apenas uma turma de 10 horas para fazer a atividade, porque o governo disse que não daria para te deixar 5 turmas. Aí ele pega 50, com mais 10 e dá o quê? As 60 aulas suplementares, que dá aquele valor de 500 e alguma coisa. Agora eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou lotado, ainda sou lotado, com 245 horas. Então, eu recebo de aulas suplementares, já em reais, eu recebo R$ 991. Se o governo, de fato, implementar e disse que vai fazer no mês de abril, eu vou perder R$ 991. Confere? Porém, eu vou perder muito mais do que isso. Porque já foi colocado para vocês que essas aulas suplementares incidem aonde? Vencimento base. O que mais? Gratificação de magistério. O que o Sérgio colocou mais? Triênios. Então, quanto mais tempo de serviço tu tens para o Estado, maior é a tua perda. Confere? Maior é a tua perda. Esse aqui é o maior problema da categoria. Quem está em 280 horas. Bem, o governo tenta confundir jornada, extrapolação e aulas suplementares. É isso que eu gostaria que ficasse claro para a gente. O que é jornada para o governo de 200 horas? É um terço que ele se comprometeu, né? Em cima dessas 200 horas, certo? E ia te remunerar pela essa hora de atividade. Porém, tu não teria mais o que? Aulas suplementares. Eu pergunto, o governo está certo ou está errado? Legalmente falando, está certo. Legalmente falando, está certo. Porque tu não está mais todo dentro da regência como tu estavas antes. Porém, fazer isso de uma forma danosa significa perdas extremamente significantes na remuneração dos trabalhadores. Porque eu falei para vocês que pessoalmente seriam R$ 991, muito mais do que isso. Ok? Então olha só, para 280 horas o governo faz o seguinte cálculo, olha, tu tem 40 horas de atividade, tu extrapola 80, daria 120, ele joga em cima de 120 mais 20%, 24, 120 mais 24 dá 144 horas suplementares. Mas como ele está pegando a base de cálculo para 25%, com mais 12, quem tem 280? Sem medo de ser feliz, levanta o braço, por favor. Está lá, 156 aulas suplementares, confere? Confere ou não confere? Porque são 144 mais aquelas 12 lá. Dá 156 aulas suplementares. Aí eu te pergunto, se efetivamente o governo, de forma deliberada, retirar as aulas suplementares, esse professor, essa professora que tem 280 horas, tem um impacto de 50% no seu contra-cheque. Isso é fato. Então, como o tempo é curto, parece muito, 15 minutos, mas para a gente é pouco, a gente quer ser detalhista, eu queria encerrar dizendo o seguinte para vocês. Primeiro, o que representa essa saída de aulas suplementares? Uma política economicista do governo. Vão sobrar muita carga horária, várias cargas horárias. O que o Beto falou, a gente tem conversado. Reforça a autoridade do diretor ou diretora da escola, imprime uma política de perseguição às lideranças dentro da escola, porque para eles não terão, né? Como disse o Beto, para os amigos do rei da rainha eles terão tudo, mas para os inimigos não terão nada. E um outro problema, que passou a lei, né, de terceirização. Significa dizer o quê? Contrata professor a baixo custo, em Belém já acontece isso na prefeitura de Belém, prestador de serviço, certo? Sem ganhar nível superior, sem ganhar aulas suplementares,
sem ganhar uma série de gratificações. E tem mais, ano que vem é eleição para prefeito, não é? Isso aí, esse banco de horas aí, seria uma barganha para a eleição, porque a relação com deputados estaduais e prefeitos seria grande, e o governo daria essa sobra de carga horária, entre aspas, para quem? Para os deputados, para servir aqui aos prefeitos, né? Então é tudo isso que está por trás de uma política economicista querendo imprimir uma derrota em cima da categoria. A gente espera que tenha contribuído com vocês, tá? Obrigado.